Fala galera aí, beleza? Mais uma aula aqui pelo Enem Planejado. Hoje vamos ver a análise de uma redação que tirou nota 1000 na edição do Enem de 2019. Então acompanha aqui no canal que já vamos detalhar essa redação. Vamos ler e fazer essa análise criteriosa que o corretor faz na hora, no dia que corrige a sua redação, beleza? Mas antes disso, peço que você inscreva-se no canal, curta os vídeos do Enem Planejado e ative o sininho para receber a notificação de toda vez que o vídeo for postado. Não se esqueça de visitar a nossa página lá no Facebook e também ao Instagram, tudo Enem Planejado. Então vamos lá à nossa dica de hoje, a nossa aula. Olha só, nosso objetivo é tirar a maior nota possível e de preferência 1000, né? Na redação, que é totalmente possível tirar esse 1000. Então, por isso, vamos analisar uma redação do ano de 2019 em que ela obteve nota 1000. Vamos ler todos os textos motivadores, a proposta de redação, e vamos ler a redação e analisar, fazer essa análise criteriosa da redação. Então vamos lá. Então primeiro, para você que nunca fez o Enem, no dia da prova, lá no meio do caderno entre linguagem e ciências humanas, tem a redação, fica lá no meio da prova, certo? Então, a primeira coisa que você vai se deparar é a instrução. O que é a instrução lá atrás? Ela traz falando que primeiro você tem um rascunho para você fazer o seu modelo de redação e que depois você deve passar pelo cartão de resposta lá no verso, a parte de redação. É ela que vai ser corrigida, não é o rascunho, então você tem que ter tempo de fazer o rascunho e depois passar para o cartão definitivo da redação. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta e na folha própria, né, como havia dita, com até 30 linhas, que é o máximo permitido. A redação deve apresentar cópia dos textos de proposta de redação ou caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Isso nós já vimos lá nas competências, todos esses detalhes dos vídeos anteriores. Também, ele dá uma instrução sobre quem receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. Redação com menos de 8 linhas, nota 0. Fugir ao tema, nota 0. Fugir à tipologia do texto dissertativo argumentativo de forma predominante, nota 0 também. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, nota 0. E apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Então, lá no limite das 30 linhas, na sua folha definitiva da redação, você não deve pôr esses elementos, rubrica, assinatura, nomes ou qualquer outra forma de identificação, certo? Mas isso nós já vimos também lá naquela primeira aula de redação. Então, se você tiver dúvida a respeito desses detalhes, assista lá primeiro. Posteriormente, depois dessa instrução, o que é que vem na proposta de redação? Vem os chamados textos motivadores, certo? E o que é a minha dica no dia da prova da redação? Que você primeiro leia a proposta e depois os textos motivadores e novamente a proposta. Então nós vamos primeiro pular os textos motivadores, que são 4, foram 4 na prova do Enem de 2019, e vamos para a proposta e depois nós voltamos nos textos motivadores. Então vamos lá, a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Agora presta atenção, ele fala tema e coloca entre aspas. É isso que você não deve esquecer. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Certo? Esse é o tema e você deve pegar as palavras-chave. Numa redação do Enem, no mínimo, tem 2 palavras-chave. Podem ter 3, mas no mínimo 2. E nessa redação de 2019, nessa proposta, temos 2 palavras-chave que você deve abordar na sua escrita da redação. E quais são as palavras-chave essenciais? Primeiro, é a democratização de acesso. De quê? Do cinema. Então, todo o tempo, na sua prova da redação do Enem, você tem que estar falando tanto da democratização do acesso quanto ao cinema. Então, tem que linkar essas 2 coisas. E lembrando que é um fato, é uma questão social, científica ou política relacionado ao Brasil. Então, é normal a gente até, de certa forma, esquecer Brasil, mas lembra, é um problema do Brasil. Então, claro que sempre na sua prova vai aparecer algum termo, ou do Brasil, ou brasileiro, e assim por diante, certo? Mas essas são as palavras-chave do seu tema da redação.
Continuando a leitura, então. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aqui nessa proposta ele resume praticamente todas as competências que deve ter na redação do Enem. Se você tem dúvida em alguma competência, nós temos vídeo de todas as 5 competências, então assista lá. Agora sim, vamos para o texto motivadores. É importante ler os textos motivadores? Cara, muito importante. É o texto motivador que vai te nortear. Qual é a pegada que você deve ter, o que você deve defender, o que você deve olhar, qual é a tendência do cara, da pessoa que criou a redação, ela quer que você siga. Então a gente tem que ler todos os textos. Lembrando que o texto motivador ele pode ser texto propriamente dito, linhas corridas escritas, ou pode ser infográfico, pode ser tabelas, pode ser gráficos, tudo isso pode vir. Geralmente vem texto tradicional, o texto é escrito, né? E depois temos tabelas e gráficos, sempre vem na prova. Então, nessa prova aqui, foram 4 textos. Vamos lá aos 4 textos motivadores. Texto 1. No dia da primeira exibição pública do cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com máquinas, George Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro com o espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austero cientista virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século. Então, nesse primeiro texto aqui, uma informação muito importante é aqui no finalzinho. Primeiro ele vai falar dos inventores dos cinemas, mas ele coloca uma pergunta que essa estranha máquina, né, que reproduz os filmes, ela se tornaria uma máquina de contar histórias para enormes plateias, muita gente, de geração em geração, que perdura até o dia de hoje, certo? Então essa é a parte importante desse texto 1, que eu considero. Vamos para o texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Então aqui nesse segundo texto ele vai conceituar o que é o cinema de acordo com essa pessoa, o Edgar Morin. Então o que é o cinema? Ele registra a existência e restitui, porém leva em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor, então ele é um meio de transpor para a tela o universo pessoal e que conta com a participação do espectador. Então, informações importantes conceituais. Agora vamos aos outros 2 textos motivadores. O 3, que nós temos aqui à sua esquerda, é um infográfico, que vai trazer essas figuras, né, linguagens não verbal também aqui presente e textos também nesse gráfico. Da telona para as telinhas, cresce o percentual de brasileiros que frequentam a sala de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV em tenda. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Aí temos aqui os dados. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema. Está aqui uma informação super importantíssima que eu considero desse infográfico. Apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes da TV. Certo? Então ele fala desse crescimento, aqui nesse texto 3, nesse infográfico, ele fala do crescimento do cinema, que teve crescimento de 43% entre os brasileiros, mas apenas 17% da população frequenta o cinema no total. Vamos para o texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, um para cada 30 mil habitantes, ou seja, 80% em cidades do interior. Então aqui um dado muito importantíssimo que ele fala, né, que nessa época 80% era em cidades do interior. Desde então o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver na cidade. A urbanização acelerada, a falta de investimento
infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 97, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão do shopping center, a atividade de exibição se reorganizou, o número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, então é um crescimento insuficiente, põe o Brasil é apenas o 60º país na relação habitante por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiados as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema, ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, vê que esse texto 4 é muito importante, ele traz muitas informações que você pode desenvolver na sua redação, beleza? Então, você faz essa jogada, ler, é o meu conselho, né? Ler primeiro a proposta, da proposta vai para os textos motivadores e depois volta novamente à proposta. Ao tema, você deve se centrar muito ao tema. Tanto é que na hora que você estiver fazendo a redação, sempre escreva um pouquinho e olhe para o tema, para você perceber que você realmente está focado naquilo que a proposta de redação quer de você. Então vamos lá analisar a redação de uma pessoa que tirou nota 1000 no ano de 2019. Vamos começar pelo primeiro parágrafo, que é a introdução. Lembrando que na sua redação você não vai escrever introdução, você vai só escrever o parágrafo que representa a introdução. No século XIX, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. No Brasil, atualmente, a forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação com o público de maneira singular, isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Apesar disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todo cidadão, seja pela falta de investimento, seja pelo alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Assim, tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ter seu acesso democratizado a partir de resolução de entraves. Certo? Então, esse é um parágrafo de introdução, que ele vai apresentar o que aqui nesse parágrafo? O problema, ele fala bem aqui, ó, ele começa falando bem do cinema, que tem proporcionado diversão, que promove interação, mas que, apesar disso, é um conector que indica uma adversidade, certo? Apesar disso, embora verifique-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todo cidadão. Então o acesso, olha só a problemática que ele colocou aqui, que é justamente o tema, ele pede que você faça o quê? Que você analise a questão, olha lá, vamos ver de novo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quer que esse problema de democratização quer ser democrática, que todos tenham acesso ao cinema, né? Pelo menos a grande maioria. Beleza? Então, indo aqui. Então, ele fala desse problema aqui, já na introdução. E ele fala que são dois problemas, olha só. Falta de investimentos e alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Ou seja, os cinemas cobram um alto valor. Assim, tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ter seu acesso democratizado. De novo, ele fala que o acesso é democratizado, ele retoma ao tema da redação, fala do cinema, fala que esse acesso deve ser democratizado, fala quais são os principais problemas. Beleza? Então, o que a gente espera de um texto planejado, que tenha projeto de texto? É que depois ele vai desenvolver isso, não pode deixar uma coisa simplesmente solta. Ele tem que falar sobre esses problemas, certo? Então vamos lá ao segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento, certo? O segundo e o terceiro. Ele fez em 4 parágrafos, introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Esse é um modelo que a maioria das pessoas fazem, que segue a receita do bolo, é fazer 4 parágrafos, certo? Você pode fazer com um parágrafo a mais ou até a menos, pode, mas você está fugindo um pouco da regra e você corre o risco de pecar em alguns detalhes, como nós vamos ver. Uma coisa muito importante aqui, voltando no parágrafo de introdução, é que ele faz em vários períodos. Bem aqui tem um ponto, certo? Aqui tem outro ponto e aqui tem outro ponto. Isso são períodos. Tudo isso aqui é o parágrafo de introdução. E dentro do
parágrafos, nós temos os períodos. Então, você deve fazer vários períodos, não deixe em um só período. Um parágrafo com um período, não, faça 3 em média. O 4 seria o ideal, beleza? Então, seguimos para o nosso segundo parágrafo aqui, que é o parágrafo de desenvolvimento. Sob esse viés, olha só, um conector aqui, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção. Olha, ele está falando falta de recurso, que é justamente que ele fala lá que um dos problemas é o quê? É a falta de investimento, recurso financeiro. E ele começa a falar disso primeiro. Então, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinema, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas do problema em questão. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbana sofre com a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Prova dessa realidade, o filme. Olha, ele vai fazer uma citação aqui de um filme, é o Cine Hollywood, lançado no Brasil, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam o interior em assistir à primeira obra cinematográfica da cidade, devido à precariedade estrutural do cinema local. Tal cenário também é observado fora da ficção, visto que, por causa dos poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Quem é a forma de lazer? É o cinema, que ele traz o cinema como uma forma de lazer. Então ele vai fazer a ligação de um filme, uma referência de um filme que trata dessa problemática, dessa falta de investimento, da precariedade, e as pessoas não têm acesso a esse cinema, certo? Então essa foi a construção do primeiro parágrafo. Indo adiante. Vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto. Ademais, olha lá, conector interparágrafo. Note-se ainda uma intensa elitização. Aqui ele vai falar da elitização do cinema. Lembra lá na introdução que ele fala quais são os problemas? Ele fala de 2 problemas. Primeiro é o acesso ao cinema, que é pela falta de investimento, e o alto custo. E o alto custo faz com que apenas as pessoas que detêm um bom rendimento, ou seja, uma elite, vá ao cinema, certo? Então, uma intensa elitização do cinema. Porquanto, aqui um conector que vai explicar, visto que o preço cobrado pelo ingresso de uma sessão é alto, o que limita a ida a esses lugares de exibição de filme. Sobre isso, percebe-se como a busca por tal lazer aumentou de acordo com os dados do site. Então, ele vai fazer a citação de um dado que foi usado no texto motivadores. Você pode fazer isso? Pode, desde que essa não seja a sua única referência no texto, na sua redação. Tenha referências próprias, não usadas no texto motivadores. As empresas exibidoras estão cada vez mais visando lucro, em detrimento de uma diversão e interação pública. Isso ocorre segundo o pensador, agora ele vai abrir mão de uma autoridade, de um pensador, Karl Marx, graças à busca excessiva por capital, por dinheiro, tornando o cinema apenas como um lugar lucrativo. Desse modo, a democratização do acesso a esses locais torna-se distante da realidade vivida. Então, ele vai falar mais desse problema, dessa elitização, do alto custo que gera a elitização. E, por fim, o último parágrafo da redação, o quarto parágrafo, que ele vai tratar da conclusão. Então, olha, conector, interparágrafos. Portanto, cabe ao governo investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema, principalmente nas regiões interioranas, por intermédio do auxílio financeiro a empresas exibidoras, a fim de descentralizar os lugares em que há transmissão de filmes. Outro sim, compete às ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades populacionais, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas e de redução do preço cobrado pelos ingressos de sessões cinematográficas, por meio de redes sociais e de outros veículos de comunicação, com o objetivo de democratizar a ida ao cinema e, dessa maneira, afastar a realidade narrada no filme Hollywood. Então, ele fecha a sua redação na conclusão, fazendo a proposta de intervenção, que é onde o corretor espera estar. Vamos analisar competência por competência. Olha só, a competência 1, que analisa a escrita formal. Na redação dele, eu vi apenas um desvio bobo, né? Mas que vacilou, mas nem por isso ele deixou de ganhar nota 1000. Foi um vacilo bem pontual mesmo, e que o corretor entendeu que isso não tiraria o mérito de uma excelente redação, que foi a concordância no primeiro parágrafo, quando ele fala todos os cidadãos. Bom, se são todos, está no plural, todos os cidadãos, plural de cidadão, certo? Então foi o deslize pontual que ele teve. Há um outro deslize que a cartilha não trouxe, mas que eu
percebo que é um deslize aqui na conclusão, quando ele cita governo com letra maiúscula, que o usual é letra minúscula. Então, ele não foi penalizado por isso. E a cartilha também não trouxe como um desvio, mas também um erro bem pontual que ele não perderia a pontuação. Análise da competência 2. Só lembrando, se você está perdido nas competências, assista um vídeo da competência para você entender de fato cada competência. A competência 2, que vai falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, o texto ele tem 4 parágrafos, ele tem a introdução, que ele vai expor o ponto de vista dele, ele tem o desenvolvimento, que vai justificar, em que ele comprova esse ponto de vista, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento, e o último parágrafo, que é a conclusão, que ele encerra a discussão e faz a proposta de intervenção. Então, parte da competência 2, ok aqui. O tema, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele é abordado de forma completa, ele fala do cinema, ele fala sobre essa questão da democratização. Então, competência 2, tá ok essa parte. Então, ele apresentou aí o problema em discussão, já no primeiro parágrafo, falou quais são os problemas, e enfatiza a importância como alternativa de lazer dentro desse primeiro parágrafo. E outra análise dentro da competência 2 é o uso do repertório sociocultural. O repertório dele foi produtivo e pertinente. Se você está perdido, assista o vídeo da competência 2 que fala sobre repertório produtivo e pertinente, a discussão proposta. Então ele vai usar 2 repertórios muito interessantes que a banca considerou, que foi, lembrando, basta um, mas ele usou 2, é interessante a gente usar 2 se você tiver informações que você possa usar, porque de repente o corretor pode passar despercebido em um e você tem a outro para que ele veja, certo? Mas é obrigatório para você tirar a nota máxima em um dos requisitos da competência 2, apenas um. Então ele vai usar o filme, o Cine Hollywood. Nesse filme ele exemplifica a ausência de salas de cinemas, então ele traz essa realidade retratada no filme. Beleza? Então ele usa também o argumento de autoridade, que é a figura de Karl Marx, para explicitar o alto valor de ingresso para o cinema, né? Que ele vai falar dessa mercantilização da obra de arte aí do cinema, certo? Indo para a competência 3. Competência 3, que vai analisar então a presença de um projeto de texto estratégico, ou seja, ele vai analisar se o aluno pensou o que ele ia falar em cada parte do texto, em cada parágrafo. Então o corretor ele visualiza também isso. Então, essa redação teve um projeto de texto estratégico, ele trouxe informações, fatos, opiniões que relacionam-se ao tema proposto e ele desenvolve isso de forma consistente e bem estruturada. E ele defende o ponto de vista dele, que o problema eram os 2, a precarização, falta de investimento e alto custo. Ele desenvolve sobre isso, beleza? Então, no primeiro parágrafo, ele traz 2 causas do problemas. No segundo parágrafo, ele fala sobre a primeira causa e no terceiro parágrafo, ele fala sobre a segunda causa. E no último parágrafo da redação, ele vai falar das soluções para os 2 problemas. Lembrando, você pode ser penalizado na competência 3 se você trazer 2 problemas e a solução que você trazer na conclusão resolver só um problema, não resolver os 2. Então, se você trazer problemas que eles não têm a mesma solução, você deve, lá na conclusão, lá nessa proposta de intervenção, falar sobre esses 2 problemas, essas 2 intervenções, para você não ser penalizado na competência 3, certo? Então, tudo ok também na redação dele, na competência 3. Competência 4, que vai falar dos recursos coesivos. Então, ele usou todos os recursos coesivos sem inadequação, tudo bem usado. Ele teve coesão interparágrafo, lembrando que a cartilha exige para você tirar a nota máxima 2, ele usou o ademais e usou o portanto, para ligar esses parágrafos, ok? Ele teve coesão intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, quando ele fala dentre os quais, ele vai retomar algo, então ele faz essa coesão. Ele vai falar, uma vez que, apesar disso, assim, tudo isso são elementos, recursos coesivos que foram usados dentro do mesmo parágrafo, do primeiro. E dentro do segundo parágrafo, ele fala acerca disso, ele fala dessa realidade, que vai retomar a situação lá, ele vai falar o qual, visto o que, elementos coesivos usados dentro do segundo parágrafo. No terceiro, a mesma coisa. Ele vai falar sobre isso, a situação que ele está relatando lá, tal lazer, referência, desse modo, de novo, elementos coesivos dentro do terceiro parágrafo.
E dentro do quarto parágrafo, também utiliza outro sim, dessa maneira, entre outros elementos coesivos. Então, por isso, nota máxima na competência 4. E, por fim, a competência 5, que é a proposta de intervenção que nós aconselhamos, que todo mundo espera, que o corretor espera que esteja na sua conclusão. Então, a proposta de intervenção dele, que é feita no último parágrafo, ele propõe os maiores investimentos com o objetivo de descentralizar as salas de cinema e diminuir o valor dos ingressos. Então, ele propõe duas propostas, porque ele falou de dois problemas que uma proposta não solucionaria os dois. Então, por isso, ele precisou fazer duas. Se ele fizesse uma, ele não seria penalizado, se estivesse completa, né? E não seria penalizado na competência 5, mas poderia ser penalizado na competência que trata sobre o projeto de texto, certo? Temos na proposta de intervenção presença dos 5 elementos, que é o agente, a ação, modo meio, a finalidade e o detalhamento. Lembrando que finalidade também é entendida como efeito. A proposta dele foi concreta, é uma coisa plausível, pode ocorrer, então beleza. Ela é articulada à discussão desenvolvida no texto. Você, de novo, não vai propor uma solução de algo que você não discutiu no texto, então tem que estar alinhada. O problema é esse? Então como soluciona isso? É assim. Então, ok. Então, é articulada a discussão desenvolvida no texto. Detalhada ali, detalhou a sua proposta de intervenção e respeitou os direitos humanos nas suas propostas. Ele não prejudicou os direitos humanos, não restringiu liberdade e assim por diante, e não disseminou discurso de ódio. Então, por isso, não desrespeitou os direitos humanos e foi agraciado também com a nota máxima na competência 5, certo? E por isso, ele tirou a nota 1000. Certo? Então é assim que você deve fazer a sua redação. Você deve estar atento em todas as competências, toda a receitinha de bolo. A redação do Enem é tranquila. A partir do momento que você conhece o que deve ter, o que é avaliado em cada competência, e você treina, tem um repertório básico, você consegue tirar uma nota boa e possivelmente até 1000 na redação. Não é impossível não. Certo? É difícil, mas não impossível. Tanto é que todos os anos dezenas de pessoas tiram nota 1000. Então, gente, essa foi a análise da nossa redação nota 1000 aqui. Nós vimos como ela é construída, analisamos os textos motivadores, analisamos a proposta, focamos no tema, então não se esqueça de focar no tema, que tem que ter, no mínimo, na redação do Enem, 2 palavras-chave no tema, quando não até 3. Então, essas 2 palavras deve guiar vocês. E o texto motivador ele dá uma orientação. Qual a problemática que ele está trazendo lá? Você pode se embasar no texto motivadores para construir o seu projeto de texto. Lembrando que a redação ela tem essas 5 competências, você deve prestar atenção e entender essas 5 competências para você tirar a nota máxima possível em cada uma. E elas são, de certa forma, meio que independentes. No final, elas são computadas. Cada competência 200 pontos, 5 vezes 200, 1000 pontos. A redação não tem TRI, então por isso que você pode tirar 1000 pontos, certo? Então, para mais dicas de redações e dicas das outras disciplinas, fica aqui no canal com a gente, que a gente vai trazer isso também aqui para vocês. Mais análise de redações nota 1000 e mais dicas para você construir a sua redação. Inclusive, nos próximos vídeos teremos uma aposta minha da redação para o Enem desse ano, certo? Então fique ligado com a gente que a gente vai construir uma redação pensando numa proposta de autoria minha, certo? Até a próxima, gente!